Bom dia a todos. Bom dia. Bom, conforme nós conversamos no domingo passado, estamos vivendo o Setembro Amarelo, valorização à vida. E a cada domingo, faltando alguns minutinhos para o início da palestra, a gente vai falar bem rapidamente sobre este mês, da valorização à vida, E aonde tantos irmãos, nós sabemos que por algum motivo, por alguma dor, estão tentando, ou alguns conseguem, o autoextermínio. E nós da casa, nós estávamos pensando assim, o que a gente poderia abordar? Ficar trazendo dados que todos já sabem, por exemplo, que a cada 40 segundos uma pessoa consegue o autoextermínio no mundo, que para cada autoextermínio são 10 tentativas, então a cada 4 segundos uma pessoa tenta o autoextermínio, são dados que a própria televisão, o meio de comunicação, já aborda. E o que está precisando é de quê? É de saber o que fazer. E a gente vê que o próprio meio científico, o próprio meio que divulga, que faz o trabalho, estão muito perdidos ainda. Mas graças a Deus, à misericórdia divina, a própria ciência já está estudando e descobrindo um meio, a forma. Não é à toa que tantas universidades federais do curso de medicina já colocam em sua grade espiritualidade. E por quê? Porque o objetivo da medicina é curar o ser humano. Mas quando é da parte mental, que está ligada ao espírito, a ciência tem uma barreira. Um remédio não vai trazer um consolo, embora ele é necessário, dependendo do grau que a pessoa estiver, o caso da depressão, até da ansiedade, do pânico que ela pode estar passando. Que lembrando, gente, que ninguém tenta o autoextermínio porque está feliz, Ah, não, estou feliz. Vem aquela tristeza. Então, normalmente, as pessoas estão perguntando muito, por que tantas crianças? Por que os idosos? Por que jovens? Porque nós, da meia-idade, ainda passa pela nossa mente este recurso para tirar a dor? Sim, mas aí vem a importância da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que mostra e comprova que a morte não existe. E temos várias obras subsidiárias que explicam, depoimento dos espíritos. Recebi de uma amiga essa semana uma carta também muito linda, e assim temos esses depoimentos. Mas o que fazer ainda, nós perguntamos? E o Evangelho? O Evangelho que tanto a gente estuda, nos mostra. E eu vou ler rapidamente aqui, é uma frase, olha só, está no capítulo 5, item 14. Olha o título, gente, do Evangelho de 1861 ou 64. Acalma, o subtítulo é O Suicídio e a Loucura. Item 14. A calma e a resignação, adquiridas no modo de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, confere ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo, contra a loucura e o suicídio. O nosso meio científico está buscando formas, meios de ajudar as pessoas a pararem de buscar o autoextermínio. Necessário sim a medicação, mas sabemos que remédio sempre ele será paliativo, principalmente quando está ligado à alma, à mente, ao espírito. A certeza da fé no futuro. A certeza na fé, a certeza e a fé no futuro. E como, gente? E como ter esta fé? Estudando a doutrina espírita. Aí entra a importância de nós estudarmos o Evangelho. Olha só o que fala o item 16. A incredulidade e a simples dúvida com relação ao futuro, as ideias materialistas, resumindo numa palavra, são os maiores excitantes do suicídio. Por isso que entra a doutrina espírita,
explicando as falas do Cristo, que a gente vai vencendo o materialismo, a gente vai compreendendo e entendendo a vida futura. Então, quando eu compreendo a vida futura, quando eu sei que é o corpo físico que morre, a gente consegue lidar melhor com os problemas aqui na Terra. E a dor, ela não fica tão grande, vamos dizer assim. A gente consegue minimizar a dor, porque ela vai passar. Como a ciência terrena confortar alguém que perdeu um ente querido? Vai virar para a pessoa: fica tranquilo, isso passa. Passa como? Agora, se eu compreendo que essa pessoa está viva em espírito e que nós vamos encontrá-la, aí sim, eu não vou tentar adiantar a minha morte para encontrar com essas pessoas, porque tem pessoas que buscam o autoextermínio para encontrar com o ente querido. Uns buscam o autoextermínio por um problema financeiro, porque um filho está na droga. E outros casos que não vamos entrar aqui. Então, o ponto de hoje, gente, é a certeza da vida futura tem que ser racional. Quando a gente compreende que a morte não existe, aí sim, aí a gente consegue combater. E com o nosso exemplo, o nosso modo de viver, a gente vai ajudando as pessoas. Ô, gente, por hoje é só essa pincelada, já está na hora da palestra do nosso irmão Paulo. Por favor, Paulo. Ótima palestra. Muito bom dia, né? Muito bom dia. Sempre bom essas introduções, né, André? Que tanto nos amparam o entendimento, tanto nos ajudam. E nada mais oportuno e nada assim. Muito bem. Melhorou? O som aí? Tá. Nada mais oportuno do que, depois dessa introdução, a gente deixar a imagem de Maria, né? Mãe de Jesus, Maria Santíssima, como diz alguns sofredores lá no livro Boa Nova, no último capítulo do Boa Nova: se tu és Mãe de Jesus, és também nossa Mãe, Mãe Santíssima, que tanto ampara. Maria, essa figura foi psicografada por Chico, através de um desenhista, durante 25 sessões, um ano de trabalho, né, e por Emmanuel, com uma cópia mais fidedigna ali da aparência de Maria na condução dos espíritos, né, sofredores ali que incorreram no suicídio. Ela ali como coordenadora da Legião dos Servos de Maria, né, do Amparo. E eis essa figura dulcíssima, né? E acho que é inevitável, né, a gente, nesse mês de setembro, né, a gente lembrar do Setembro Amarelo e direcionarmos, né, os nossos melhores pensamentos, vibrações, né, hoje dedicarmos a energia que estamos todos aqui na melhor da nossa boa vontade em direção a todo esse grupamento, né, de trabalho e de resgate aos nossos irmãos. Eu vou começar o estudo com uma oração que a gente, na verdade, não é uma oração, né? Eu vou fazer uma introdução a partir de antes da oração, né? Para a gente começar a serenar o coração, no prefácio, na introdução do livro Jesus no Lar, é um livro psicografado por Chico, pelo espírito de Ney Lúcio, e a introdução é feita por Emmanuel, né, em 1949, e é um livro muito belo porque
o tema de hoje, vocês vão entender, ele vai ao encontro disso, no qual Jesus ensina ali à família de Simão Pedro e todos aqueles que o cercavam o valor, né, do lar, o valor da família, né? O livro ele orbita em cima disso, e a introdução eu acho que vai nos ajudar bastante. Então vou ler a introdução do Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infidáveis, e para a multidão de crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador das facilidades terrestres, mas Jesus é, acima de tudo isso, o renovador da vida de cada um de nós. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para manifestações adorativas, estéreis, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhes os ensinamentos eternos através das ações vivas, com as quais espera o Senhor entender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra no nosso lar, o coração se abre mais facilmente à porta ao Divino Mestre. Então, com essa introdução, né, essa introdução também pelo André, né, com a figura da nossa Dulcíssima Maria, né, Mãe de Jesus, Mãe Santíssima, a gente pede muita luz, paz, proteção, né, amparo a toda essa falange de amparo, a todos os nossos irmãos que incorreram nesse ledo engano, né, do autoextermínio, com palavras nas quais Maria direciona àqueles sofredores que a procuravam, como no último capítulo do Boa Nova: tudo passa, tudo passa. E precisamos entender a vida como vida futura, né? Como espíritos imortais que somos em breve existência carnal, e que estamos aqui para, como diz Kardec aqui, né? Como meu menino estava lendo aí mais cedo, nascer, crescer, viver, morrer, renascer, crescer, viver, morrer, e nesse ciclo com a finalidade de progredir sempre. Então, a lucidez e a coragem no entendimento de não desistir da luta, de persistir, de ficar, de lutar o bom combate, como Paulo tanto, né, nos convida com suas palavras, mas, sobretudo, com as suas ações. Ele que foi o verdadeiro evangelho vivo, né? Mostrando nas suas cicatrizes, na sua luta, a verdadeira luta do bom combate, né? E o capítulo, né, que a gente se propôs a falar hoje é o capítulo 14, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Ele está entre o 13 e o 15, obviamente, né? O 13 ali que nos ensina como fazer a caridade, trazido pelo nosso irmão Marcos, né? E o capítulo 15 da semana que vem, que fora da caridade não há salvação, e esse capítulo está ali, né, inserido ao meio desses dois, de como fazer e o porquê fazer, né? Não à toa, porque não se pode amar o próximo se não amar antes o pai e a mãe, aí o inicinho do capítulo. E esse honrar, ele encerra ali conceitos e desafios novos, porque o honrar é quase que uma união entre o amor, que é tão fácil no entendimento do amor ao pai e à mãe, mas também a sua caridade, no exercício pleno da caridade, conforme entendi Jesus no Livro dos Espíritos, como a benevolência, a indulgência e o perdão, né?
porque Paulo nos traz ali, sobretudo, o amor como sendo a pérola máxima, né? O amor nunca falha, o amor que excede todo e qualquer entendimento, né? Principalmente na sua carta, né, aos Coríntios, à comunidade de Coríntio. Tem um livro, também psicografado por Chico, Mãe, Ontologia Mediúnica, que eu acho que vai nos introduzir muito bem, porque muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas é porque você não conhece minha mãe, você não conhece meu pai, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passo, o que eu passei, né? E esse é um perigo quando a gente se coloca ali na posição de vítima, né? Um perigo. E aí ele coloca ali que palavras de Emmanuel, não te esqueças que 9 meses antes que os outros nos vissem a nossa presença, a nossa face, né? Era um segredo de vida entre o devotamento daquela mãe e o mundo espiritual. Voluntariamente ou não, há ali um trabalho embasado, amparado, né? E que se algum dos pais deserdam das obrigações, né, das obrigações para com os filhos, no sentido do amor, não cabe ao filho ou a outra pessoa o julgamento disso, né? Cada um conforme as suas obras, cada um conforme as suas ações, e que cada um vai ter que responder ali, né, perante a lei de Deus, a lei da nossa consciência, né? E a gente precisa sempre retribuir o mal com o bem. Esse é o exercício da caridade que eu acho que encerra nesse conceito do honrar pai e mãe, né? Então quis colocar isso bem no início, porque numa família harmônica a gente pode facilmente entender o honrar pai e mãe, mas numa família desarmônica isso é um pouco mais conflituoso. A doutrina dos espíritos nos desvela com toda essa chave que ela nos dá, que precisamos exercer ali o amor, a caridade, né? Principalmente nesses laços que não são tão afeitos, tão fáceis de lidar, etc., né? E a gente vai tentar direcionar hoje mais em 2 prismas, assim, sobre a questão da formação da família, no entendimento um pouco mais profundo do que a doutrina nos traz, né? E uma ressignificação desses valores. Tem uma revista espírita de 1864 que traz ali um capítulo interessante que chama Primeira Moral da Infância. A gente até falou dele em outro estudo, e que é interessante porque ele traz um viés da infância, de que precisamos ali cuidar ali das relações familiares, cuidar ali dessa criança que está ali, mas a gente pode também entender, trazendo isso para os pais, para os irmãos, para os tios, enfim, de todo esse laço, porque se hoje somos filhos, amanhã somos pais, e muitas vezes somos pais e filhos, como eu nessa condição, tenho minha mãe, né? Tenho meus filhos neste momento, nesse cenário encarnatório no qual eu estou. Então a gente transita ali nas várias posições sociais ali da família, então isso vale para o tempo todo, porque a educação moral e a reforma moral do indivíduo, né, é o que efetivamente vai causar ali a progressão daquele núcleo, a progressão espiritual daquele grupo de espíritos que estão ali colocados, que não é o acaso, há em cima daquele momento, daquele formato, daquele jeitinho ali da família, um amparo, um trabalho que demora muitas vezes séculos para colocar aquela condição, e que isso nos convida a termos assim muita atenção para não desperdiçarmos aquela oportunidade, né, conforme está sendo colocado ali. E acho que isso vem muito bem no capítulo 156 do livro Fonte Viva, né, capítulo que chama Parentes, que é uma reflexão de Emmanuel em cima de uma carta de Paulo a Timóteo, né, do seu amigo Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel, né? E aí Emmanuel reflete que a casualidade não se encontra nesses laços, a gente sabe muito bem, e que os princípios da lei, os princípios sutis da lei funcionam ali na consanguinidade, né? Que muitas vezes as famílias não são jardins de flores, e sim, muitas vezes, aliás, em boa parte das vezes, um espinheiro de lutas, né? Que nos reclama sacrifício, que nos reclama abnegação, devotamento, perdão,
indulgência, benevolência, não é esse o convite, né? Do tempo todo, né? E que a gente sabe que a violência no trato ou que o desleixo, deixa esse negócio para lá, né? Não serão e nunca serão os melhores caminhos, pois não é o exercício do amor, sobretudo, né? E aí, consoante a advertência que Paulo traz, né, a Timóteo, né, que se a gente não relegar à família as nossas melhores atitudes, nossos melhores pensamentos, vibrações, estaremos assim negando a fé. De nada vale, né, nos colocarmos em atitudes de prece, em atitudes de fé, se negamos a família, como está aqui colocado, né? Porque os parentes, essa é a última frase desse capítulo, eu acho que ela nos acrescenta bastante, os parentes são obras de amor, que o Pai compassivo, que Deus nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, né? E aí é interessante porque ele fala sobre essa questão da lei de cooperação, né? Se a gente precisa se cooperar ali na edificação da família. O capítulo 3 do Pensamento e Vida, é um outro livro psicografado por Chico, também por Emmanuel. Acho que que vem esse capítulo assim em consonância com a pergunta 776 do Livro dos Espíritos, que Deus fez a sociedade para que vivermos em plenitude, né? Não essa vida muitas vezes rasa, mas a vida profunda, em plena. Ela tem que ser exercida na sociedade como um burilamento, né? Um ajuste daquela pedra que rola no rio e que vai ficar redonda somente ali nos ajustes, ao rolar e ao, enfim, se moldar ali a sociedade. E aí no capítulo está assim, frases que eu acho que são bem profundas: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido sendo uma cadeia de vidas, família, cadeia de vidas, que se entrosam na grande vida, que é a vida espiritual. Então, cadeias de vida que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência às leis de Deus. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio, muitas vezes, a mais segura forma de ajuste. Então, se precisamos ali construir naquele lar um ambiente saudável, é na lei de cooperação que a gente encontra a resposta, né? Porque se estamos ali naquela cadeia de vidas que nos encontra nesta existência, lembrando que somos espíritos eternos em uma existência carnal, e já tivemos tantas outras e teremos tantas outras ainda, então esse formato dessa cadeia de vidas, a gente vai se unir, né, na grande vida, né, na grande vida. E aí é uma possibilidade que eu acho que é interessante a gente tratar assim como conceito, para depois partir no que eu acho que vai ser mais interessante, a formação da família, conforme a chave espírita nos desvela, ela se dá assim quase que didaticamente ou conceitualmente sobre 3 pontos, e eu acho que vale a pena a gente citar isso, né? Se encontramos ali espíritos simpáticos, espíritos afeitos, pessoas que nos são queridas, corações amados, que já vivemos em outras existências, na erraticidade, estamos aqui assim também, né? Também há na nossa família espíritos não tão simpáticos assim, que a gente precisa se reajustar, que precisa ali, né, resgatar, que precisa ali trabalhar na lei de amor, porque sobretudo estamos a falar de amor na família, né? E que não progrediremos enquanto tivermos um adversário, né? Entendendo que muitas vezes dentro do nosso lar é a ponte mais próxima para o exercício do amor, principalmente e sobretudo nesses espíritos que às vezes não são tão afeitos assim. Então são os espíritos simpáticos, aqueles que não são tão simpáticos assim, vamos assim dizer, e outras modalidades de enxertias, de colocação de espíritos dentro daquela família que na verdade não estão nessa classe de muito próximos e nem de adversários, entre aspas, mas são de colocados ali, aquela pessoa que está meio solta ali dentro, né? Mas que é importante para ele estar dentro daquela família, até para valorizar o seu outro núcleo, o seu outro
laço familiar, talvez que ele não pôde, né, exercer com tanta fraternidade e é colocado num outro instituto para valorizar aquele que ele não deu tanto valor assim, né? Mas isso, na verdade, pouco importa qual a classificação que demos a isso, em qual a gente enxerga o outro, não importa, não é esse o convite. O convite, ele está do entendimento num livro que chama Horizontes da Mente, no qual o espírito Miramês, eu sempre tenho dúvida, ele reflete que o reencarnante, né, aquele que está lá entrando na vida material, ele deseja um ambiente afetuoso, um ambiente de amor, e isso é justo pelas suas aspirações. Entretanto, sempre tem um entretanto, ele encontrará uma área adequada às suas necessidades, como está no Pai Nosso, conforme a tua vontade, que muitas vezes não é a nossa vontade ali velada no nosso egoísmo. Então vai ser adequada à necessidade, já que somente recebemos o que merecemos. A lei de ação e reação, não tem dúvida. Então não importa em qual classe nós estamos ou enxergamos aquele outro, o que importa é que é para estar ali e que é para exercermos ali o amor e a fraternidade, né? E nesse conceito dessa implantação, desse ciclo reencarnatório, é muito claro pela doutrina, né, e bendita doutrina, que o corpo vem do corpo. Então, né, o João está ali, o Marco está ali, são dois dos meus filhos na atual encarnação. Então, assim, a genética lá dos cromossomos é metade meu, metade da mãe. Joia, não temos dúvida disso, a ciência está aí para provar, né? Somos seres com 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, e é isso aí. Então, o corpo somático, a carne, enfim, vem disso, né? Mas o espírito não. O espírito é indivisível. Eu não tenho, entre aspas, nada a ver com o espírito dele. Temos porque somos espíritos simpáticos, ou estamos em ajuste, ou estamos em enxertia, não importa. Mas a minha genética, com a genética da mãe, formou aquele corpo que recebeu aquele espírito. E qual é a minha função? O exercício do amor. Assim como para com a minha ascendência, com minha mãe, com meu pai, né? Enfim, o exercício do amor. A pergunta 203 do Livro dos Espíritos, né? Ele reflete sobre isso, sobre corpo, espírito, alma indivisível. É interessante que Kardec ele tem toda essa pedagogia do entendimento para tirar todas as dúvidas ali nesse dicionário do Google, que é o livro espírita, né? O Google importante, né? O Google é espiritual, o livro dos espíritos é fantástico. Na pergunta 207 também vem uma reflexão no qual Kardec ali inteligentemente coloca, né, que se muitas vezes, para ratificar esse conceito, se muitas vezes a gente transmite caracteres físicos aos filhos, será que também não transmitimos a ele alguma parecença, alguma semelhança moral, né? Poxa, eu tento ter as melhores atitudes dentro das minhas muitas dificuldades. Quer dizer que meu filho também? Não. A resposta da espiritualidade é simples. Não. Não. Diferentes almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo vem do corpo, mas a alma não vem da alma, né? Somos espíritos diferentes, né? E aí Kardec faz na própria pergunta 207, no item A, poxa, mas tem semelhança moral nessa família. Porque podemos pensar isso, tem semelhança moral nessa família. Mas são espíritos simpáticos, são espíritos afins, espíritos que muitas vezes já vivem naquela mesma sintonia, enfim, de outras existências e tal. E o contrário também. O fato é que não importa, o que importa é o exercício do amor, né? O que importa é o exercício do amor. E aí, no ponto de vista material, a gente pensa, poxa, mas dois pais tão legais, como que foram ter um filho daquele? Ou um filho tão legal, como foram ter pais daquele jeito? Gente, são espíritos que se encontram nessa existência, nos círculos
de vida para a grande vida, não é isso? Então, na pergunta 209, um espírito mau, resposta, né? Eu nem vou ler a pergunta, mas um espírito mau pode pedir que sejam dados bons pais, para que possa ali aprender, não é isso a ideia? De cooperação, de exercício do amor pleno, de amar ao próximo, de amar aos inimigos, não é assim? Os capítulos vêm, a gente tem que amar, não é só o próximo, tem que amar os inimigos, né? Os adversários, assim, a gente pode falar de outras possibilidades, né? E aí eu acho que vem a pérola do entendimento, é quando a gente pega esse conceito que a gente trouxe assim de forma breve e coloca na valorização do lar. E aí eu não quero fazer só o pai, a mãe, porque somos ciclos, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, enfim, então do lar. No Atos dos Apóstolos, né, capítulo 16, Lucas traz assim, dentro de um contexto muito bonito que eu acho que vale a pena a leitura, né, que é uma passagem de Paulo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. É sobre um contexto lá que Paulo não fugiu da cadeia, mas enfim. E aí, seremos salvos, tu e a tua família. Olha a importância de um espírito já tentando comungar dos melhores sentimentos, das melhores vibrações dentro do lar. E daí a nossa parte, porque eu não posso mudar o outro. Nós não somos assim, nós somos espíritos diferentes. Eu não posso mudar minha esposa, eu não posso mudar meu filho. Eu posso dar as melhores orientações, assim como também posso receber as melhores orientações dentro das minhas muitas dificuldades. Mas mudar, cabe a cada um na sua reforma íntima. O que a gente pode ser é essa ponte do entendimento, é tentarmos ser, dentro de cada um de nós e do nosso lar, o melhor ser possível. Né? Como que a gente não lembra de Lívia, na história de Públio, né? Emmanuel? Como que a gente não lembra de Quinto Varro, que, convidado a voos maiores, preferiu reencarnar 2 vezes no auxílio a seu filho, que ainda incorria em erros? Como não lembrar de Alcione? Espíritos de luz, mas que pede uma reencarnação para auxiliar corações amados. Como não lembrar de Estevão, né? Do livro Paulo e Estevão. Como não lembrar? E Jesus traz essa máxima no item 8, se eu não me engano, do capítulo 14, quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Eu acho que isso vai ao encontro disso tudo que viemos falando, porque quando Jesus traz isso, obviamente ele não está negando Maria, obviamente, né? Seria muita infantilidade da nossa parte entendermos isso. Ele simplesmente traz a conversa para um nível espiritual, de famílias materiais, famílias espirituais, parentela corporal, parentela espiritual, né? No capítulo 1 daquele mesmo livro que a gente fez o prefácio, Culto, Jesus no Lar, né? O capítulo 1 chama Culto Cristão do Lar. E aí vem o que eu acho que é a proposta mais devida da gente se atentar na questão, né, do lar, porque amar o próximo, o mais próximo, é a ponte mais fácil do entendimento do amor, né, no exercício que tanto nos convida, né, o Evangelho. E o capítulo 1 desse livro começa assim, lembrando que esse livro são passagens de Jesus fazendo o Evangelho do Lar na casa de Simão Pedro, tá? Então esse capítulo 1 é a primeira reunião de Jesus na casa de Simão Pedro no Evangelho do Lar. Muito bem, chamado Culto Cristão do Lar. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A casa é a legítima exportadora, não importadora. Nós não trazemos o conceito de fora do lar para dentro do lar. A gente exporta, assim como a gente precisa, as atitudes boas têm que partir de dentro para fora.
né? Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as nossas telhas. E aí, espíritos mais cristalizados que somos, esperamos que a sociedade esteja em paz, sem eu educar, sem eu disciplinar, sem eu trabalhar o lar. E o convite é trabalhar o lar. Trabalhando o lar, a paz do mundo se acontece. Porque a paz do mundo inicia debaixo, né, das nossas telhas, aprendendo a viver em paz dentro de quatro paredes, apesar de muitas vezes ser um cadinho de lutas. Né? Não é assim? Espíritos simpáticos, não tão simpáticos, enxertistas, não é isso? Porque o lar é a escola das almas, né? O cadinho de lutas, onde que a gente desfruta ali as melhorias. E aí naquela questão da família espiritual, família corporal, né? Lembrando que a família corporal é essa família que a gente enxerga, filho, mãe, pai, primo, tio. Nem sempre quer dizer a família espiritual, né? A rede de vidas que vão se encontrar na grande vida. E essa rede de vida não necessariamente são aqueles espíritos que a gente é mais afeito, né? Na pergunta 342 do livro O Consolador, o Senhor se refere à precariedade dos laços de sangue, porque os laços de sangue, a materialidade é frágil. O que é forte, vamos assim dizer, são os laços de espírito. A gente trabalha os laços de sangue, desenvolvendo amor, desenvolvendo sentimentos fraternos, desenvolvendo os melhores sentimentos, para que aquilo também seja um filtro depurador, para que aquele irmão também seja parte da nossa família espiritual. Porque no fundo não é isso. Somos todos irmãos. E a gente precisa da família no tratamento, no trabalho disso, né? No trabalho dessas questões. Os laços sociais, a pergunta 774, os laços sociais são necessários para o nosso progresso e a família são esses laços sociais mais apertados. E que se não tivermos esses laços sociais, na pergunta 775, vem a resposta: recrudesceríamos, voltaríamos para o egoísmo, mais do que já somos, né? Seria uma sociedade mais egoísta. Então esses laços eles são muito importantes, né? E que muitas vezes encontramos dentro do lar muitas dificuldades de continuarmos o caminho. E Emmanuel trata disso no capítulo 62 do livro Caminho, Verdade e Vida, denominado parentela, feita essa observação rápida de parentela espiritual e parentela corporal, né? Que muitas vezes a gente encontra essas dificuldades no caminho, né? E que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. E que precisamos, assim, entender o exercício do amor, sobretudo com eles, para tratar assim a grande fraternidade, transformando aquela família corporal em uma abertura para quem sabe lá na frente também ser parte da família espiritual. Eu vou falar rapidamente, assim, tem uma coisa, tem uma história, nem estava muito separado para falar sobre isso, mas assim, inevitavelmente a gente está aqui com o Setembro Amarelo, o André fez essa bela introdução, e inevitavelmente isso envolve sentimentos familiares, né? Tem a história de um espírito, capítulo 9 do Memórias de um Suicida, dependendo da versão é o capítulo 2 da segunda parte, né? Que fala sobre honrar pai e mãe. É a história de um espírito, Agenor Penhalva, um espírito que há 38 anos estava sob a tutela da Legião dos Servos de Maria. Ele que incorreu neste erro, estava ali tentando ser educado,
e ali muito cristalizado ainda nos sentimentos, né, do suicídio, de ajudar outros irmãos a também cometer esse mesmo erro, ele ainda muito cristalizado. E ele volta, vale a pena a leitura, ele é por Román de Guzmán, ele é convidado a voltar ali às lembranças que estão printadas na sua consciência sobre como ele tratou os seus pais. Espíritos não simpáticos a ele. E ele exerceu o oposto do amor aos seus pais. E que aquilo gerou ali perturbações muito grandes. A gente precisa exercer o amor, gente, apesar das dificuldades, sobretudo no nosso lar, que é o cadinho de lutas regeneradoras, que vai nos levar à progressão, por lei de cooperação, a ingressarmos à grande vida, na grande família, que é a família espiritual, né? E voltando à história da mãe, do honrar pai e mãe, Jesus passa a Aníbal, nesse mesmo livro, Memórias de um Suicida, e inevitável a gente não ficar voltando a ele, Jesus passa a Aníbal a orientação de que ele, Jesus, havia transmitido à sua mãe, Maria de Nazaré, o cuidado com os irmãos que incorreram neste ato. Pois somente o amor materno seria capaz de trabalhar com a caridade máxima aqueles nossos irmãos, para erguê-los assim a Deus. A gente vê histórias seguidas, tanto no Evangelho quanto nas obras subsidiárias, que a mãe, com o seu amor, é aquele, muitas vezes, mecanismo de resgate. E que precisamos entender isso, gente. Exercer o amor. Exercer o amor. No restinho que me falta, 2 minutinhos, o último capítulo do livro Boa Nova, capítulo denominado Maria, a gente tem a pérola a pérola que fala sobre a família espiritual. Maria, nos momentos derradeiros do nosso mestre, aos pés da cruz, quem estava? Maria, João, Maria Madalena. Maria com o olhar parado, Jesus no momento derradeiro. Jesus olha e fala a Maria, depois de um diálogo íntimo, espiritual, muito profundo, fala: mãe, eis aqui o teu filho, João, o filho amado, o discípulo amado. João, eis aqui a tua mãe. E levando a conversa da parentela, do honrar pai e mãe, para o nível espiritual, que é o convite. E João, Maria foi para Betsaida, João mudou para Éfeso, João buscou Maria assim que João tinha uma casinha que ele ganhou, João cuidou de Maria muito bem. Maria trabalhava muito na ajuda dos irmãos em sofrimento, dali saiu o nome Maria Santíssima, foi nesse momento de um indigente, que falou: Maria, mãe de Jesus, é nossa mãe também. E naqueles momentos derradeiros, ela recebe um mendigo. Ela recebe um mendigo. E ela, tão acostumada a receber tantos pedindo a ela, ela recebe um mendigo entregando a ela o amor. Quem era este mendigo? Era Jesus, que veio buscá-la e falou: mãe, preciso de você lá trabalhar. Qual foi o trabalho? O auxílio na Legião dos Servos de Maria, o auxílio aos nossos irmãos suicidas. É o amor da mãe, é o amor da família. Muito bem. Então assim a gente termina, consegui conter aqui, então assim a gente termina, né, agradecendo muito
a presença de todos, né? Os nossos irmãos que estão pela internet, salientando a importância do lar, Somente o lar, com o nosso cadinho de lutas, de facilidades e de dificuldades, irá erguer na sociedade humana, na criatura humana e na espiritualidade como um todo, o facho de luz. O nosso coração ardente, o nosso tesouro está ali, né?